começa nosso trabalho de hoje e a ideia é fazer uma discussão em torno da ética que deveria nos ajudar a pensar jornalismo ou web jornalismo, certo? O que eu preparei hoje para a gente trabalhar? Eu propor 3 tópicos de trabalho, certo? A ideia é que a gente, além desses 3 tópicos, possa discutir o texto do Aristóteles, que a gente combinou de ler e tal, como uma espécie de introdução a algumas das questões da ética. Bom, o que são esses 3 tópicos? Primeira questão é o que é a ética, né? O que define a ética. Em segundo lugar, pensar a perspectiva de alguns autores clássicos da filosofia, como Nietzsche, Aristóteles, Kant e Spinoza. E, no terceiro momento, pensar a ética hoje. Ou seja, porque a ética que a gente quer pensar para o webjornalismo é a ética do webjornalismo hoje. Ou seja, o que são as grandes questões éticas do nosso momento e como é que o jornalista, o webjornalista, digamos assim, se conecta com essas grandes questões. E eu, então, do ponto de vista da ética hoje, quero abordar pelo menos 3 tópicos, entre eles a ciberética, ou seja, o que é uma ética propriamente do ciberespaço, a perspectiva de uma ética ecosófica e, por fim, a perspectiva de uma ética que eu chamei aqui de transhumanista, certo? Vocês vão entender melhor isso aí na continuação. Então, como primeiro ponto, o que é a ética? A ética é a origem da expressão ética, vem de ethos, do grego, que originalmente significava costume. E só a partir de um determinado momento a ética passa, ou o ethos passa a significar caráter, certo? Então, ethos diz respeito a costumes num primeiro momento e num segundo momento diz respeito ao caráter. Portanto, ética é aquilo que diz respeito ao caráter de um indivíduo, ou seja, ao caráter de uma pessoa. Portanto, a ética, ela envolve uma discussão em torno do problema dos valores, o que nós consideramos certo ou errado, o que nós consideramos o bem e o mal, etc. Tem um problema de uma hierarquia de valores, etc. Ou seja, a discussão da ética envolve, num primeiro momento, então, o problema dos valores. A ética é, de um lado, uma questão que diz respeito a todos os seres humanos e, portanto, ela é uma discussão de caráter universal, porque independentemente de raça, credo, etnia, sexo, orientação sexual, etc., todas as pessoas que se movem por um princípio racional são pessoas que refletem sobre a ética. Então, a primeira observação é que a ética, então, diz respeito à universalidade dos seres humanos. E, em segundo lugar, a ética, ela é uma dimensão da nossa conduta individual intransferível. Ou seja, a ética, ela diz respeito somente a mim e a mais ninguém. Ou seja, eu não posso transferir
a responsabilidade das minhas ações para quem quer que seja. Do ponto de vista do domínio político, por exemplo, eu posso transferir as decisões sobre o que fazer com o governo para um terceiro, para um representante. Do ponto de vista da ética, eu não posso transferir a ninguém a responsabilidade das minhas ações. Por isso ela é intransferível e, portanto, a ética diz respeito somente a mim e a mais ninguém. Eu não posso responsabilizar de uma ação certa ou errada que eu tenha cometido um terceiro. Ou seja, só eu e somente eu sou responsável pelas minhas ações. Então, 3 pontos para começar. A ética é um problema que diz respeito a uma discussão de valores. A ética, ela diz respeito à universalidade dos seres humanos que se movem por um princípio racional. E, em terceiro lugar, a ética é essa dimensão intransferível da minha ação no mundo. Eu não posso, repetindo, responsabilizar ninguém pelos erros ou acertos das minhas próprias ações. Então, a ética vai ser uma problematização da conduta individual de cada um de nós. A definição rigorosa do que seja ética, ela é uma reflexão sobre a nossa conduta individual. Em oposição, por exemplo, à política, que é uma reflexão sobre a conduta coletiva dos cidadãos numa determinada polis, a ética, ela é essa problematização que eu faço comigo mesmo da minha ação enquanto indivíduo. Portanto, o problema da ética diz respeito a mim enquanto indivíduo. E, portanto, ela é um permanente diálogo que eu faço comigo mesmo, me perguntando sobre é certo ou errado esta ação, que tipo de ação eu devo cometer nesse ou naquele momento, etc, etc. Portanto, ela envolve, então, a ética vai envolver, numa dimensão fundamental, a discussão ou a elaboração do meu próprio autoconhecimento. Tão sério. É mais difícil, né? É mais difícil. Não, mas para mim também é mais difícil. Hã? Então, o problema da ética é o problema da minha conduta enquanto indivíduo. E essa conduta enquanto indivíduo, ela é de responsabilidade absolutamente única e minha. Na medida em que cada ser humano é um exemplar único, cada ser humano, cada indivíduo tem uma singularidade própria, a ética sempre vai ser uma discussão relevante na medida em que eu não tenho nenhum outro que pode agir por mim. Então, obviamente, o problema da ética diz respeito ao problema da minha autonomia enquanto indivíduo e dos limites da minha autonomia enquanto indivíduo diante da coletividade. Porque toda a ética, ela se insere numa dimensão coletiva, na medida em que nós, seres humanos, somos seres coletivos, que agimos gregariamente, e, portanto, a ética também vai ser um diálogo que eu faço com os outros, com as instituições, um diálogo que eu faço também com o mundo, que é um mundo também de conflitos. Portanto,